Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Iniciamos hoje a nossa aula de número 28, Teologia Sistemática. Estamos no módulo de Soteriologia. Na aula passada, nós abordamos o tema da soteriologia a partir das suas etapas. Estudamos questões, doutrinas como eleição, chamado, conversão, santificação, justificação, adoção, até a glorificação. Trabalhamos o conceito de Ordo Salutis, você lembra disso? Dentro da posição calvinista e arminiana, qual é a ordem da salvação? A partir das duas principais escolas, o que acontece no processo cronológico que é possível ser depreendido a partir de alguns textos bíblicos. Também vimos o conceito de graça comum. E hoje eu quero me deter com vocês em relação às duas escolas que trabalham de forma mais pontual a questão da soteriologia. Lembrando que soteriologia vem de sotéria, que é salvação. Então, é o conhecimento a respeito da salvação, o estudo da salvação. Bom, em soteriologia, as duas escolas, calvinista e arminiana, dominam as confissões de fé das igrejas ao redor do mundo. Muito provavelmente a sua igreja ou está com os pés fincados em uma posição calvinista ou arminiana. A nossa igreja, as comunidades ao redor do Brasil, professam uma confissão de fé alinhada com o arminianismo, onde é enfatizada a liberdade do homem, o livre-arbítrio, mas nós vamos estudar as duas escolas e compreender como elas percebem a questão da salvação. É importante destacar que calvinismo, por exemplo, não é simplesmente uma escola, uma linha teológica a respeito da salvação, a respeito de predestinação, livre-arbítrio. É todo um sistema que foi iniciado por Calvino a partir da tradição reformada e perpetuado pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Então, o calvinismo ele tem muito a ver com a própria história da Igreja Reformada, especialmente na Suíça, que foi se espalhando para outros países, como a França, Estados Unidos e etc. E o arminianismo, por sua vez, também é um sistema mais complexo. Então, é possível falar sobre outros assuntos, não só soteriologia, eclesiologia, Santa Ceia e etc. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre esse assunto que está mais em voga, né? Pelo menos uns 15 anos. Esse assunto ele tem sido muito debatido nas redes sociais, nos púlpitos e também nas rodas de conversa teológica. Então, o que é calvinismo e o que é arminianismo? Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar que as duas correntes elas são compostas por igrejas e irmãos que verdadeiramente professam o Evangelho e Jesus Cristo, são cristãos. É complicado quando nós vemos essas intrigas, esses debates na internet que acabam tomando o outro lado como demoníaco. Então, tanto o arminianismo é composto por muitos adeptos que são homens de Deus, como o calvinismo também. O calvinismo foi responsável pelas grandes missões no século XVI. O arminianismo é a igreja que a maioria dos cristãos professa. Então não podemos colocar aquele que não concorda com a minha posição como um herege. São pontos de vista diferentes, mas todos concordam com os fundamentos, que Jesus salva, a dinâmica da salvação que é diferente. Por exemplo, eu trouxe para ilustrar aqui alguns exemplos de pastores conhecidos que são calvinistas. O próprio Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, era calvinista. O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana tem a sua confissão de fé calvinista, mas passeia por muitas Assembleias de Deus, sem que isso seja um empecilho, é calvinista. O Washer, talvez o mais conhecido calvinista da internet, especialmente pelos jovens reformados dos anos 2000 para cá. Augustus Nicodemos, talvez o calvinista mais proeminente no Brasil. Russell Shedd, saudoso Russell Shedd, um homem muito piedoso, era calvinista. John Piper também, e Louis Saião, e muitos outros. Podemos mencionar também grandes arminianos como John Wesley,
seu irmão Charles Wesley foram grandes avivalistas do século XVIII. Billy Graham, maior pregador do século XXI, C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos do mundo, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento, Antônio Gilberto e o próprio Norman Geisler, que é um apologeta. Bom, como surgiu essa controvérsia, do calvinismo e arminianismo? Bom, século XVII, estamos falando ali do início do século XVII, os alunos de Armínio, eles decidiram organizar os ensinos do seu professor, lembrando que Armínio ele era um pastor e um clérigo, um professor holandês, e a igreja holandesa na Europa era uma igreja reformada, portanto uma igreja calvinista. Entretanto, Armínio trazia alguns ensinos diferentes a partir do seu ponto de vista e apresentaram uma ruptura com o sistema calvinista. Mas ele não levou isso, como Lutero levou, ao ponto de propor uma reforma. Quem propôs uma reforma, no modo de ver da soteriologia calvinista, foram os alunos de Armínio. Eles organizaram os ensinos de Armínio, que são chamados de remonstrantes. Eles organizaram um documento chamado de A Remonstrância em 5 pontos. Daí surgem os 5 pontos do arminianismo. Esses 5 pontos serão estudados por nós e eles foram apresentados à Igreja Reformada Holandesa. Bom, daí aconteceu o chamado Sínodo de Dort, que foi um sínodo, uma reunião, uma discussão, uma assembleia que ocorreu na cidade de Dordrecht, na Holanda, por isso o Sínodo de Dort, para discutir os 5 pontos do arminianismo apresentados pelos remonstrantes. Os 5 pontos foram rejeitados e eles acabaram sendo banidos ou exilados, porque as questões religiosas estavam muito ligadas às questões políticas nessa época. Bom, e a partir desses 5 pontos do arminianismo, os opositores dos remonstrantes organizaram também 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo, que são mais conhecidos, 5 pontos do calvinismo, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, é a famosa tulipe, eles surgiram a partir dos 5 pontos do arminianismo. Então, foram apresentados 5 posições dentro dos ensinos de Armínio e os remonstrantes foram rejeitados e ficou como a ideia proeminente, que já era praticada, os 5 pontos do calvinismo. São eles a tulipe, chamado de tulipe, por isso o calvinismo é representado pela tulipa. Porque em inglês é um acrônimo, significa Total Depravity, T, Unconditional Election, U, Limited Atonement, L, Irresistible Grace, I, e Perseverance of the Saints, P. Então, os 5 pontos do calvinismo. Em 1610, os seguidores de Armínio e episcopos, induzidos por uma declaração de Johann van Oldenbarnevelt, redigiram uma declaração de fé chamada The Remonstrance, a Remonstrância, e deu ao seu grupo o nome de remonstrantes. Eles apresentaram suas concepções numa série de 5 artigos, os 5 pontos, que foi combatida pelos calvinistas, que também se defenderam em 5 pontos. E aí nós vamos estudar esses 5 pontos. É interessante fazer uma distinção das 5 solas com os 5 pontos, tá? 5 solas podem ser confessadas por qualquer cristão, calvinista ou arminiano. São as solas da reforma, que surgiram ali com a reforma de Lutero e os demais reformadores. E são 5 verdades que vão sintetizar as ideias da reforma protestante. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola Gratia, só a graça. Sola Fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. E Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Diferente dos 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo. Não sei por que protestante gosta de 5, Quais são os 5 pontos? São muito parecidos em nomes, mas os conceitos são inversos. Depravação total para o calvinismo,
também depravação total para o arminianismo. Nesse primeiro ponto, ambos concordam. Segundo ponto, eleição incondicional para o calvinismo, eleição condicional para o arminianismo. Terceiro ponto, expiação limitada para o calvinismo, expiação ilimitada para o arminianismo. Quarto ponto, graça irresistível para o calvinismo, graça resistível para o arminianismo. Quinto ponto, perseverança dos santos para o calvinismo e queda da graça para o arminianismo. Bom, o que é a depravação total, que é comum a ambos? Depravação total é a compreensão de que o homem está perdido nos seus pecados desde o seu nascimento. A queda corrompeu a livre vontade do homem, que se tornou escravo do pecado e morto espiritualmente. Ambos concordam com essa primeira pontuação. Eleição incondicional para o calvinismo. Deus escolheu na eternidade certos indivíduos para a salvação, fundamentado em sua vontade soberana, diz respeito à predestinação de Deus, fundamentada na sua vontade soberana. Para os arminianos, essa eleição é condicional, ou seja, tem uma condição. Deus escolheu na eternidade certos indivíduos para a salvação, fundamentado em sua presciência. A condição não é a vontade soberana de Deus, mas a vontade do homem. Por isso, a presciência de Deus. Deus elegeu, fundamentado em sua presciência. Ele viu que o homem ia aceitá-lo, por isso o elegeu. Expiação limitada. A obra redentora de Cristo teve o propósito de alcançar os eleitos. Por isso, a expiação, o sacrifício na cruz tem um limite. Qual? Os eleitos. No caso do arminianismo, a expiação é ilimitada. A obra redentora de Deus, de Cristo, teve o propósito de alcançar toda a humanidade, não tem limites. Graça irresistível. A chamada do Espírito Santo não pode ser resistida. O pecador é chamado, atraído irresistivelmente a Cristo. Quando Jesus chama, não há possibilidade de resistir, no calvinismo. Para o arminianismo, sim, há possibilidade, por isso a graça é resistível. A chamada do Espírito Santo é resistível. O pecador precisa permitir a ação de Deus. Perseverança dos santos. A salvação dos eleitos é eternamente perseverada por Deus. Ou seja, Deus garante que o eleito vai chegar ao final da carreira e é impossível perder a salvação. Resumindo, o cristão não perde a salvação na perseverança dos santos e na queda da graça, que é o ponto do arminianismo, os cristãos podem perder a salvação. Vamos estudar ponto por ponto, vendo os versículos base defendidos por cada uma das posições. Vamos ver aqui de forma bem superficial. Essa é uma discussão que já dura 500 anos e eu vou apresentar as posições, certo? Lembrando que a nossa posição é defendida como ela é observada a partir do arminianismo. Primeiro ponto, depravação total. O que é depravação total? Diz que o homem ele é totalmente depravado na sua natureza, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Diferente do que diz as teorias sociológicas modernas. O homem nasce como uma tábula rasa, ou seja, em branco, pronto para ser preenchido. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Bíblia diz que não, que o homem já nasce perverso. O problema não pode ser solucionado de fora para dentro. Não é uma questão de mudança da sociedade para transformar o homem. Não são ações sociais. Por isso a igreja não é uma ONG. A igreja ela transforma as pessoas de dentro para fora. Então a raça humana tornou-se universalmente depravada com o resultado do pecado de Adão. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Todo desígnio do coração do homem era continuamente mal. Isso até mesmo antes do dilúvio. Então, depois do dilúvio, será que o problema são alguns homens? Então vamos matar esses homens aqui e verificar se haverá uma possibilidade de mudança. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, mesmo que haja uma reforma na sociedade, mesmo que haja, vamos colocar assim, como no caso do dilúvio, uma exterminação da população, quando novos seres humanos forem ocupando o espaço na Terra, esses novos seres humanos já vão nascer depravados, porque a semente do pecado faz parte da sua natureza. Então, a depravação total ensina que o homem ele já nasce escravo, dependente do pecado, inclinado ao pecado. Salmo 51 diz em pecado, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Temos alguns textos também no Novo Testamento, não vou ler todos,
como por exemplo Romanos 5,8. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Efésios 2,1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o homem está inclinado ao pecado, está morto no pecado, é escravo do pecado, ele não pode fazer o bem, a não ser que Deus impulsione o seu coração para que ele saia daquele lamaçal de trevas e o ressuscite dentre os mortos. Por isso, sempre a iniciativa, tanto no arminianismo quanto no calvinismo, de salvar o homem, ela procede de Deus. Agora, o que vai diferenciar no calvinismo e no arminianismo é se o homem ele pode resistir a essa vontade ou não, se ele é livre para continuar ou não no pecado. J. Parker vai dizer, por um lado, ninguém é tão mal quanto poderia ser, nem todos são Hitler, enquanto que, por outro, nenhum de nossos atos é tão bom quanto deveria ser. São como trapos de imundície, diz o apóstolo Paulo. Bom, e aí entra a eleição. O que é a eleição? A eleição é o início do processo de salvação. A depravação total mostra a nossa condição. Estamos com um câncer terminal. Estamos com uma doença que nos levará à morte. E Deus, só Deus, pode intervir para nos salvar. E Ele inicia isso através de um processo de eleição. A eleição, como estudamos anteriormente na aula passada, é uma doutrina que está encontrada de forma vasta na Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que de antemão conheceu, estes também predestinou, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A questão é compreender como se dá a eleição. Ela é bíblica. Como devemos compreender? Depende da escola. Bom, para o calvinismo, Deus elege, essa predestinação está fundamentada na vontade soberana de Deus. Como assim? Deus ele olha da eternidade antes da fundação do mundo e diz, eu vou eleger esse para a salvação e esse eu vou permitir que continue indo para o inferno. Ele já está perdido nos seus pecados. Eu vou elegê-lo para a salvação. O outro não vou. Fundamentado no quê? Na minha vontade soberana. Agindo Deus, quem impedirá? Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. São alguns versículos que são utilizados. Por exemplo, Romanos capítulo 9, versículos 11 a 13, vai utilizar o exemplo de Esaú e Jacó, para justificar que a eleição de Deus ela não é fundamentada na escolha do homem, mas no decreto eterno de Deus. Ainda não eram gêmeos nascidos, ou seja, ele coloca como gêmeos para dizer que eram exatamente iguais. Nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, não é algum mérito utilizado a ser observado nos homens, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Os arminianos vão ponderar que aqui não se trata de uma eleição de indivíduos, mas da eleição da nação de Israel, representada por Jacó. É importante pontuar isso. Quando a gente olha o primeiro texto, dentro do seu argumento, ele parece ser muito absoluto, mas é sempre importante observar os outros pontos de vista, a respeito de cada texto. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus em eleger? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Sim, pois não depende de quem quer e de quem corre, ou seja, não depende, de acordo com a visão calvinista nessa interpretação, da vontade do homem, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E aí ele continua o argumento. Tu, porém, me dirás de que ele se queixa ainda, ou seja, se Deus elege o fundamental na sua vontade, por que ele ainda se queixa dos pecadores? Seria essa a pergunta, né? E aí Paulo diz, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, Paulo apela para a nossa natureza insignificante diante da natureza eterna de Deus, que é inquestionável. Parece que Paulo está prevendo a nossa pergunta diante da soberania de Deus. Isso aqui é aplicável a diversas situações. Por que isso aconteceu na minha vida? Então, poderíamos nos perguntar, quem és tu, homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Para a glória preparou de antemão. Eles vão conjecturar, os calvinistas, que Deus ele elegeu vasos de ira, vasos de desonra e vários vasos de misericórdia, que são vasos de honra. Uns preparados para a perdição, outros para a glória eterna. O ponto é que o próprio Paulo afirma, quando ele escreve a Timóteo, que você sendo um vaso de desonra, você pode tornar-se um vaso utilizado para bom proveito, um vaso de honra. Então, de acordo com a visão calvinista, Efésios 1, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, é fundamentado na vontade de Deus. Não há qualquer mérito humano, qualquer opção, qualquer oportunidade de escolha ou não. Deus elege e o homem está fadado a aceitar esse destino. Seria isso. Eu vou avançar. Você pode consultar os textos depois das duas posições. No arminianismo, a eleição é condicional, ou seja, Deus elege fundamentado não na sua livre vontade. Ele não é injusto, dizem os arminianos, ao escolher alguns para a salvação e outros para a perdição. Antes, ele oferece a todos a oportunidade. E quando ele elege, já que a Bíblia fala sobre a eleição, a compreensão do arminiano a respeito da eleição é que é uma eleição fundamentada na presciência. Guarde essa palavra, presciência. Como resolver a eleição? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, diz o apóstolo Pedro. Então Deus, ele prevê, ele é onisciente, ele olha para o futuro, vê quem iria aceitá-lo, sua presciência, então ele elege. Então a eleição, ela é condicionada a quê? Ao aceite do homem, ao livre-arbítrio do homem, à permissão de que do homem, de que Deus ele possa transformar a sua vida através da ação do Evangelho. E aí alguns textos, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque, aí que entra o argumento, os que dantes conheceu, ou os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja, há um processo aqui, uma ordo salutis da salvação, começa na eleição. Só que o texto diz que os que de antemão conheceu, os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja, presciência. Os que ele conheceu, os que Deus viu, os que Deus compreendeu a partir da sua onisciência, da sua presciência, a estes também predestinou. Quem pode ser predestinado? Todo aquele que deseja entrar no reino de Deus. Esse é um eleito. Os eleitos são os santos. A partir do momento que você aceita a salvação, você então faz parte do povo eleito de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Veja, ele vos escolheu para a salvação, por quê? Pela fé na verdade, pela santificação. Então, por causa da sua ação de fé e santificação, Deus então escolhe. A eleição é fundamentada na presciência. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, ou seja, Deus quis fazer isso. Reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Deus ele não fere aqui a liberdade humana. Ele vem como um cavalheiro e permite que você aceite ou não a mensagem bondosa e graciosa da salvação. Agora vamos para a expiação. Lembrando,
Primeiro ponto, depravação total, concordância entre as escolas. O homem está caído no pecado. Segundo ponto, eleição. O que vai diferenciar a eleição do calvinismo e arminianismo? Só você entender isso. A eleição no calvinismo é fundamentada na soberania de Deus. Deus elegeu porque quis. A eleição no arminianismo é fundamentada na presciência. Deus viu que você iria aceitar e porque você aceitou, Ele te elegeu. Uma é incondicional, não tem condições. A condição é a vontade de Deus. A outra é condicional, condicionada à sua vontade. É baseada na presciência, no que Deus vê. E agora vamos para a expiação. Lembrando que a expiação, já estudamos isso, expiação é a obra de Cristo realizada em nosso favor, tanto na sua morte, na cruz, em que os nossos pecados são imputados a Ele, por isso nossa dívida é paga, quanto na sua vida, em que a justiça dele é imputada a nós, quando ele obedece à lei, nós somos considerados justos. Mas vamos focar aqui no elemento da expiação como um todo. Bom, a obra de Cristo na cruz, vamos focar na realidade, na questão do sacrifício do Senhor Jesus. Ele foi em favor de toda a humanidade ou ele foi em favor dos eleitos apenas, de alguns? A obra de Cristo na cruz teve o propósito de alcançar somente os eleitos, dizem os calvinistas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Não dou a vida por todos, mas dou a vida somente pelas ovelhas. Então, ela é uma consequência da eleição. Se Deus elegeu na eternidade somente algumas pessoas, Ele não vai morrer na cruz, Ele não vai viver uma vida de obediência por todos, mas somente pelos eleitos. É uma consequência lógica. Por que Ele vai morrer na cruz por todos se somente os eleitos vão se salvar? Dizem os calvinistas, nenhuma gota de sangue será derramada em vão. Jesus não está morrendo por quem não vai aceitar Ele. Ele está morrendo por quem Ele já elegeu para perdoar os seus pecados e vivendo justamente para que eles sejam considerados justos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Aos que aguardam. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, dizem eles, e não de todos. Bom, para o arminiano, essa expiação é ilimitada. Ela tem o propósito de alcançar todas as pessoas no mundo. Afinal, quem é eleito? Aquele que aceita a mensagem do Evangelho. Portanto, Jesus morre por todos e dá a possibilidade de salvação para todos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que jaz no maligno. Porque Deus amou ao mundo, o cosmos, a criação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, não somente os que foram eleitos, mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então será um eleito. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Se alguém dele comer, há uma possibilidade. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava reconciliando em Cristo o mundo, não somente algumas pessoas. Então, esse ponto de vista, ele apela para a questão da justiça de Deus, da equidade. Como poderia Deus, sendo um Deus bom e justo, eleger somente alguns para a salvação? Mas por causa da sua misericórdia, ele abre a toda a humanidade a possibilidade de aceite da sua mensagem graciosa e que, através da fé, ela torna-se consumada nas nossas vidas. E então, você é eleito por Cristo Jesus. Mas a expiação é ilimitada, ela não tem limites, ela é dada a todo mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então veja, há muita clareza aqui nos textos com relação a isso. A dificuldade da discussão entre calvinismo e arminianismo é porque ambas as escolas parecem ter textos que vão fundamentar
os seus pontos de vista, né, as suas doutrinas. A questão é que nem tudo a gente consegue harmonizar. Alguns versículos são misteriosos, né, e são mais clarificados a partir de outros versículos mais simples. A questão é que Deus ele trabalha de uma forma tão poderosa e tremenda que algumas verdades elas vão parecer contraditórias, mas na realidade elas se complementam. Eu não sei por que Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele elegeu Jacó, mas não elegeu a Esaú, e ao mesmo tempo ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. Mas o ponto é, Deus ele abre sim a possibilidade de salvação, ele oferece, conforme nós vimos aqui no texto, a sua graça salvadora a toda a humanidade. A questão é saber interpretar adequadamente esses textos. Bom, no calvinismo vem a sequência lógica. Ora, Deus elegeu somente os eleitos, povo santo. Consequentemente, ele vai morrer somente pelos eleitos. Por isso, a expiação é limitada. E quando ele pregar aos eleitos, e quando for pregado o evangelho através da igreja aos eleitos, essa graça vai ser irresistível, porque ele já está eleito desde o início. Jesus já morreu para ele, então não tem como ele resistir a essa mensagem. E aos que predestinou, ou seja, os que começou o processo de salvação, a esses também chamou, através da pregação do Evangelho. E aos que chamou, estes também justificou, ou seja, justificou porque não resistiu à mensagem do Evangelho. João 10, 26, 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então as ovelhas vão ouvir dentro desse ponto de vista. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados de Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, a interpretação desse versículo para os calvinistas é que todo aquele que o Pai dá, esse vai ouvir a mensagem do Evangelho. E ninguém pode ir a Jesus se o Pai não conceder. Portanto, o aceite do Evangelho é uma consequência da eleição. O Pai entrega ao Filho, e quando é pregado o Evangelho, o crente, o homem pecador, ele converte-se através do chamado, dessa graça irresistível. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o Senhor abriu o coração, fez com que Lídia não resistisse à graça, o convencimento dado pelo Espírito Santo, que começou lá na eleição. Ela foi eleita, Jesus vai morrer por ela ainda, Jesus já havia morrido por ela aqui em Atos. Então, como ela foi eleita e Jesus já morreu por ela, então ela não vai resistir à graça. Esse é o ponto de vista calvinista. Vou avançar aqui. E para o ponto de vista arminiano, o chamado do Espírito Santo está condicionado à liberdade humana. Portanto, ele pode ser resistido. Veja lá o texto que já lemos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ou seja, eu quis ajuntar vocês como povo santo e eleito, mas vocês não quiseram. Ou seja, há a possibilidade de recusa aqui da mensagem. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis. Bem claro, vocês resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Vamos ver aqui Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se há uma condição, qual é a condicional? Ouvir a voz, abrir a porta, e então Jesus entra. Dizem, né? Jesus não entra arrombando a porta. Jesus ele bate na porta e pede permissão. A ênfase é na liberdade humana, enquanto que no calvinismo a ênfase é na soberania divina. Hebreus 3:15.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o chamado Espírito Santo está condicionado à liberdade humana. Vamos reprisar até aqui. A eleição é fundamentada na soberania divina, no calvinismo, fundamentada na presciência, na condição do aceite do homem, no arminianismo. A expiação é limitada no calvinismo. Limitada a quem? Aos eleitos. A expiação no arminianismo é ilimitada, é dada a todos aqueles que a aceitarem. A graça, ela é irresistível no calvinismo. Quando Deus lhe chamar, quando o evangelho for pregado ao eleito, ele não vai resistir, porque ele já foi eleito. E no caso do arminianismo, a graça é resistível, ele pode ou não resistir ao Espírito Santo. E o quinto ponto é a salvação. O calvinismo diz: o eleito não perde a salvação, vai perseverar até o fim, por isso é a perseverança dos santos. No caso do arminianismo, o eleito pode sim perder a salvação. Primeiro ponto, não mencionei depravação total, mas é comum a ambos. Então, a salvação dos eleitos é eternamente preservada por Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Olha aí o processo de salvação. Eu lhes dou a vida eterna, a expiação limitada. Jamais perecerão. Processo de perseverança. E ninguém as arrebatará da minha mão. Não podem perder a salvação. Estão guardadas. Mas aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Na visão calvinista, é impossível perder a salvação, porque essas ovelhas estão guardadas pelo Pai. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Deus guardava, Jesus protegia, e nenhum deles se perdeu. Assim ele faz também com os santos, segundo a visão calvinista. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Se fossem santos eleitos, teriam permanecido. Porém, se desviaram, é porque não eram. Então, qual é a justificativa do calvinista? Ah, aquele homem se desviou. Nunca foi um eleito. Se fosse um eleito, nunca teria se desviado. Vamos lá. Agora eu vou finalizar aqui com a conclusão lógica deles, né? Aos que predestinou, ou seja, foram eleitos. A estes também chamou, ou seja, Jesus já morreu na cruz e agora, através da graça irresistível, está sendo chamado o pecador. E aos que chamou, a estes também justificou, foi salvo. E aos que justificou, a estes também glorificou, ou seja, foi eleito lá no início e é impossível que ele se perca até o final do processo de salvação, da Ordo Salutis calvinista. Então você percebe, lembra que a gente estudou a Ordo Salutis calvinista, ela tem início e vai chegar ao fim. No arminianismo ela tem início, não necessariamente vai chegar ao fim. E aí no caso do arminianismo, o quinto ponto é a queda da graça. Chamado por outros nomes também, mas a ênfase é a questão da perda da salvação. Significa o quê? Que a salvação dos eleitos é eternamente preservada por Deus, mas é possível que haja uma perda da salvação. Veja, no arminianismo não há essa defesa da arbitrariedade da salvação, ou como se a salvação fosse algo fugaz, como se a salvação fosse algo banal. Ah, eu estou salvo aqui, pequei, agora já não estou mais. Estou salvo aqui, amanhã já estou perdido. Parece que fica um anjo com um lápis e uma borracha no céu, né? Está salvo? Perdeu. Está salvo? Perdido. Salvo? Perdido. Não. No arminianismo, a salvação só é perdida no caso de apostasia. Tá? No arminianismo clássico, não se perde a salvação por qualquer motivo, porque a salvação é dada por Deus. As ovelhas são preservadas por Deus. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluir até o final, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles creem nisso, são textos bíblicos. Porém, existe a possibilidade de perda de salvação no caso de negação da fé. Somos salvos pelo quê? Pela fé. Então, se já não tem fé, já não resta mais salvação. Veja, por exemplo, Hebreus 10, 26, 29.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, alguém que já não crê e vive deliberadamente no pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não tem mais a possibilidade de salvação, já não restam sacrifícios para ele, somente uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Muito forte esse versículo, né? Ele diz, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, morre sem misericórdia aquele que tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, o Antigo Testamento já era severo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. O que não vai acontecer então com quem negar depois de ter recebido o Evangelho? E aí Hebreus 6 ainda diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, creram, e provaram o dom celestial, eram santos, se tornaram participantes do Espírito Santo. Esse é um texto muito forte do arminianismo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É uma pessoa que de fato era crente. Provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Então veja, possibilidade de queda. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia, à vergonha. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Como estava na depravação total, passou por todo o processo da salvação, da Ordo Salutis, e na perseverança ele voltou à depravação, voltou ao lamaçal. O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que a salvação é uma via de mão dupla. Desenvolvei, diz a ordem bíblica, a vossa salvação com temor e tremor, porque entra a parte de Deus. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Ele já efetuou por você e continua efetuando, através da sua misericórdia. Mas também tem a sua parte nessa via. Desenvolver a vossa salvação. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu quero finalizar com esse texto. A gloriosa dinâmica da salvação deve nos conduzir a uma postura de humildade, nos fazendo compreender que no fim todos poderemos dizer Jesus salva, seja arminiano, seja calvinista. Existem aí as 5 posições das 2 escolas. Explicamos um pouco a respeito do contexto histórico, explicamos os pontos teológicos e os textos bíblicos defendidos e ressaltamos que a posição da nossa igreja é uma posição fundamentada na escola arminiana, que enfatiza a liberdade do homem diante da mensagem graciosa do Evangelho. Deus lhe abençoe. Até a nossa próxima aula. Finalizamos aqui Soteriologia.